Olá, meus amores e minhas amoras, estamos aqui para mais um pequeno vídeo, espero poder colaborar novamente com vocês. E hoje eu quero tratar de 4 conceitos que Platão, explicitamente ou às vezes implicitamente, deixou nos seus textos. Por que explicitamente? Em alguns ele cita esses conceitos, em outros comentaristas atribuem a Platão. Bom, então veja que não é tão fácil assim entender Platão, né? É um filósofo muito rico. Mas de qualquer forma, são conceitos que sempre quando nós tratamos de Platão, nós temos que falar. É inevitável. Bom, sobre o famoso mundo das ideias e o mundo sensível, eu creio que vocês já ouviram falar bastante. Lembre lá da alegoria da caverna e outras coisitas más. No entanto, não é o livro 7 de Platão, que contém a alegoria da caverna, que será cobrado no vestibular da Universidade Federal do Paraná esse ano. O que será cobrado é um trecho do livro 10 da República e um trecho do diálogo Hípias Maior. E esses 4 conceitos que eu vou explicar aqui ajudam a compreender bem esses dois textos. E eu creio que facilitará a vida de vocês lá na hora de resolver as questões. E quem sabe não cai, né? Não cairá um desses conceitos aí e daí eu consigo acertar na mosca para ajudar vocês. Bom, vamos lá. Bem rapidamente então. Um dos conceitos importantes é o conceito de doxa. O que é doxa? Doxa é uma opinião pautada na crença. Como assim, pautada na crença? Bom, eu vou tentar usar os exemplos que os próprios textos nos dão, tá? Vamos lá. No texto Hípias Maior, Sócrates pergunta para Hípias se ele conseguiria explicar para Sócrates o que é a beleza. Né? Quem já leu o texto sabe do que se trata. E Hípias, ele simplesmente pega e diz o seguinte: bom, a beleza é uma bela mulher. Sócrates, então, fica um pouco chateado com a resposta, ele esperava algo mais. E por que ele esperava algo mais, ou ele estava provocando Hípias, que era um sofista, né, a explicar de forma mais profunda? Porque uma bela mulher, para Sócrates, naquele diálogo, ela contém a beleza, certo? Ela não é a beleza. Nós só conseguimos definir uma mulher como uma pessoa bela porque ela contém a beleza. Então o que torna aquela mulher bela é a beleza, certo? Mas eu não posso chamar a mulher de beleza, porque eu estou confundindo aquilo que contém a beleza com o que é a beleza, com letra maiúscula, podemos dizer assim, certo? Então, nesse diálogo, Hípias, ele deu uma opinião, ele ficou no nível mais superficial do conhecimento, digamos assim. Ele simplesmente disse que conhecia algo que ele estava apenas observando no mundo sensível. No mundo sensível, o que chegou até Hípias? A sensação. Através dos sentidos, aquilo que impressionava ele quando ele via uma mulher, aquilo que estimulava nele, talvez, uma sensação de prazer, de desejo, de querer continuar olhando aquela mulher, certo? Ele confundiu essa sensação gerada pela beleza que fazia parte dessa mulher, mas não sendo a mulher, ele confundiu essa sensação com a própria beleza. Então ele partiu de uma crença. Porque no mundo sensível, segundo Platão, quando você afirma uma coisa a partir do mundo sensível, você simplesmente está na crença, ok? Você simplesmente está dando uma opinião superficial, é um nível inferior de conhecimento. Ele é importante? Ele é, claro, mas como um degrau para que nós possamos alcançar um nível superior. A beleza daquela mulher, que aquela mulher contém, aponta para a existência de uma beleza. Esse conceito de beleza, se um dia conseguir ser definido, certo? Ok? Como algo do qual não tem mais o que se explicar, aí nós chegaríamos ao conceito de beleza, ao conhecimento do que é a beleza de fato, e não apenas aquilo que ela gera. Esse é um ponto importante, certo? Então, todas as opiniões que nós damos a partir do mundo sensível, mas sem ter uma certeza profunda daquilo, ok? Ou sem que os próprios cientistas ou filósofos tenham conseguido chegar a um acordo universal daquilo, como sendo irrefutável, como não tendo mais do que se investigar, tudo isso
não chega a ser aquilo que Platão chama de episteme. O que é episteme? É o conhecimento de fato, certo? Ok? Seria a ciência mesmo de uma coisa. Então, Hípias, ele chegou à doxa, mas ele não chegou à episteme. A episteme, na verdade, fica até um tanto quanto vaga em Platão, porque parece o seguinte, o conceito fica claro, mas, por exemplo, não há uma definição do que é beleza em 100%. Então, muito mais do que parece, né, pelo menos em alguns textos platônicos, muito mais importante do que definir com 100% de segurança, isso daqui é a ideia perfeita de beleza. Beleza se define dessa forma, a busca por essa episteme é muito mais valiosa. O próprio Sócrates disse, né, só sei que nada sei. Ou seja, esse é um conhecimento valiosíssimo. Porque a partir desse conhecimento, de que eu só sei que nada sei, eu passo a buscar o conhecimento. Eu admito que eu vivo num mundo de crenças, num mundo de doxa, num mundo de, no máximo, uma imaginação um pouco mais aprofundada, mas que falta muito para eu admitir e assegurar um conhecimento seguro. Então, o papel do filósofo, o papel da pessoa que realmente tem sede de conhecimento, é a busca do conhecimento. Chegar mais próximo do mundo das ideias e das formas. Espero que tenha ficado claro isso. Então, a episteme seria o nível do conhecimento científico, o conhecimento mais apurado, mais seguro, certo? Tanto das ideias e das formas, aquele mundo das ideias e das formas que Platão trata. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, espero que sim. Então, por exemplo, uma bela mulher é uma opinião, é uma doxa, é falho, certo? Porque se você ficar nessa aparência, você inclusive se confunde. Porque uma mulher é bela, mas um cão também pode ser belo. Então a beleza é um cão ou é uma mulher? Vocês estão entendendo? Ok? Não, tanto um cão quanto uma bela mulher podem ser seres belos. Mas se eu disser que eles são a beleza, eu me confundo tudo. Então que eu vou ter que chamar a mulher de cão e o cão de mulher. Não. Agora se eu falo, essa mulher é bela, ó, ela é bela, ó, ele é belo, eu sei que eles são belos porque eles contêm a beleza. Então a minha busca tem que ser em saber o que é a beleza. Essa ideia universal que aporta tanto no cão quanto na mulher. Tá? Muito bem. É possível chegar a essa episteme, a esse conhecimento seguro, mais verdadeiro, seja de ideias muito mais abstratas como beleza, como de formas como o que é um cavalo, o que é um cachorro, o que é um livro, essas coisas. Para Platão, algumas coisas talvez sim, outras ele não deixa muito claro. Mas, por exemplo, o processo, o método seria a reminiscência. E aí é um outro conceito importante. Muito bem. O que seria então a reminiscência? Vamos lá. Reminiscência nada mais é do que memória ou relembrar. Para Platão, nós temos uma alma eterna. Então, diferente do cristianismo, né, que prega que Deus criou homens individuais com almas individuais e cada alma sendo criada a partir da criação daquele homem, por assim dizer, para Platão as almas são eternas. E em algum momento as almas tiveram contato com essas ideias e com as formas perfeitas no mundo das ideias e das formas, certo? Tanto das ideias abstratas quanto das formas das coisas. Por isso o mundo das ideias e das formas. Bom, para Platão, o problema é que nós somos movidos por paixões, por vícios, certo? Por sensações de prazeres momentâneos, coisas que passam. Como o Hípias, por exemplo. Quando ele diz assim, aquela mulher é a beleza, ele está confundindo a sensação de prazer dos sentidos, tá? Do sentido visual, talvez do toque, que aquela mulher pode gerar, ok? Beleza? Com o conhecimento. Porque ele está sendo obstruído pelas paixões sensíveis do corpo, certo? Então, qual que é o papel do pensador, do intelectual, do filósofo? Se livrar dessas paixões o máximo possível e usar a razão, o intelecto, certo? Que é trabalhado pela alma. Alguns tentam atribuir a alma e mente, a mesma coisa, enfim. A definição de alma já é outros 500. Mas a alma seria esse órgão, entre aspas, no ser humano,
ou essa dimensão do ser humano capaz, certo? Por ela não ser sujeita à carne, digamos assim, à matéria perecível, por ela ser eterna, ela seria capaz de ir até esse mundo das formas e das ideias, ok? Exercer um trabalho de reminiscência, e aí sim o homem poderia passar a definir as coisas com mais propriedade, de uma forma mais científica, mais filosófica, vamos dizer assim. É fácil isso? Para Platão, certamente não. Lembrem da alegoria da caverna, que quando um dos prisioneiros é liberto e ele vai para o mundo real, não da caverna, uma das primeiras coisas que ele sente é um ardor nos olhos, uma dificuldade de olhar a luz, né? Porque ele está acostumado a olhar as trevas, a estar no mundo sensível, entre aspas, naquele mundo de um conhecimento superficial, aparente apenas. Então é um exercício difícil. Estudar, galera, é um exercício difícil. O que vocês estão fazendo não é fácil. Vocês estão tentando fugir um pouco do mundo das opiniões simplórias, digamos assim. Muito bem. E por fim, um outro conceito que eu considero importante, que vocês precisam saber, é o conceito de mimesis. E aí é para entender muito mais o capítulo 10, onde Platão, inclusive, faz uma crítica ao uso de algumas artes para a educação, certo? Inclusive de jovens, crianças, etc. e tal. Porque para Platão, a arte, e algumas artes, né, com exceção talvez da música e da ginástica, que foram duas atividades que ele valorizou como atividades das quais não são meras cópias do mundo sensível, porque são muito mais exercícios que a pessoa tem que saber, tem que aprender através do exercício racional. Bom, mas eu não entro o caso aqui agora, né? Mas enfim, de qualquer forma, a música, por ser matemática, por exemplo, um triângulo, né? Nós sabemos o que é um triângulo e isso é por um exercício racional. O triângulo tem 180 graus, né? 3 ângulos, né? Etc e tal. Vocês manjam muito mais do que eu, porque vocês manjam mais de matemática. Mas esse triângulo não existe no mundo sensível. O triângulo perfeito na natureza não existe. Então, segundo Platão, inclusive, essa é uma prova de que existem essas formas perfeitas, né? O problema é que das outras, todas as outras coisas, mas a gente tem que ir abstraindo daí, né? Mas enfim, não vem o caso aqui agora. O que eu estava falando mesmo? Já me esqueci tudo. Ah, bom. Meu Deus do céu, me deu um branco agora. Deixa eu tomar um café aqui que eu já lembro. Lembrei, mas para algumas coisas, nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, uma pintura. Vamos dar o exemplo da pintura aqui. Isso podia ser para a literatura, que tenta representar cópias das emoções, mas vamos falar... Platão critica, inclusive, né, a literatura, ele cita lá Homero, inclusive. Vamos dar um exemplo da pintura que é mais fácil, tá? Eu pinto, por exemplo, uma árvore, certo? Aí eu chego uma pessoa e falo, isso aqui é uma árvore. A pessoa vai aprender o que é uma árvore? Bom, de certa forma sim, para Platão estou dizendo, tá? De certa forma sim, porque eu estou mostrando uma imagem de árvore. Melhor ela ter aquela imagem do que não ter nada também. Mas se essa pessoa nunca viu uma árvore, o que acontece? Ela pode confundir, certo? O que é uma árvore. Ela tem só uma parte, só uma representação do que é uma árvore. Tanto é que quando ela vai ver uma árvore pela primeira vez, provavelmente ela vai levar um susto. Porque ela fez uma ideia mental dela equivocada de uma árvore no papel. Ainda mais se o desenhista for um péssimo desenhista, né? Ele nunca vai conseguir ser um realista 100%, mas se for um péssimo desenhista como eu, o cara vai ter uma ideia ruim do que é uma árvore. Ele não vai conseguir imaginar uma árvore como sendo um vegetal grande, uma coisa grande, enfim, com uma sombra, etc e tal. Ele vai ficar com aquela representação que ele observou, ok? O problema para Platão é o seguinte, é que esta pintura que representa uma árvore já está representando uma cópia do que é a forma de árvore eterna. Lembrem vocês que na própria natureza, quando eu olho uma árvore que aquele pintor desenhou, eu não estou olhando a forma definitiva de árvore, mas uma forma aparente. Por quê? A forma definitiva de árvore ela é eterna. A árvore específica que eu olho na natureza já é uma cópia desse mundo. Então o que acontece? Tem a forma, o conceito universal de árvore, que é o mais importante, que é aquilo que faz com que eu compreenda o que são todas as árvores. É o que não me deixa confundir, inclusive, certo? Ok? Só que essa árvore específica
já é uma cópia, então, desse conceito universal. Quando o pintor pega e copia essa árvore, pinta essa árvore, já é uma cópia da cópia. Vocês estão entendendo? Então confunde de vez, é uma mimesis. Se no mundo sensível tudo é mimesis, porque não é uma ideia e não é uma forma perfeita, certo? São apenas cópias ou contém partes dessas ideias perfeitas, não são a ideia perfeita e nem a forma perfeita. Logo, uma obra de arte, uma representação, é uma mimesis da mimesis. É uma imitação. Então é inferior enquanto poder educativo, digamos assim. Eu não sei se ficou claro, espero que tenha ficado claro, né? Mas é mais ou menos isso. Esse conceito da mimesis é muito importante em Platão, tá? Bom, resumindo, a forma perfeita ou a ideia perfeita, certo? São os universais, segundo Platão. Aquilo que me ajuda a entender um mundo específico. Por exemplo, sabendo o que é a forma de uma árvore, eu consigo entender o que são as árvores individuais. Portanto, eu não posso partir das árvores individuais e definir o conceito universal a partir delas. Certo? Eu tenho que buscar, talvez tendo um primeiro contato com essas árvores individuais, aqui tentando consertar o que eu falei, mas a busca tem que ser do universal, não ficar nos individuais. Bom, e a questão daquilo que contém algumas ideias, né? Parte de algumas ideias. Né? Por exemplo, uma pessoa justa, ela não é a justiça, ela contém a justiça. Uma pessoa bela, não como eu, evidentemente, ela contém a beleza. No caso, eu seria o conceito de feiura, não sei. Tá, nada a ver. Beleza, pessoal? Bom, eu coloquei um texto de suporte aqui, que vai que cai na prova um textinho aí para vocês interpretarem alguma coisa, então tem esse textinho aqui, ó. As ideias são relevantes na República porque Platão está comprometido com a tese de que somente as ideias são de fato. Observe que as ideias aqui nesse texto do Anthony Kenny, a palavra ideias, ela está escrita com letra maiúscula. Então, é as ideias de Platão, conceitos gerais, universais, perfeitos, eternos. Vale dizer, tudo que não seja uma ideia é o que é somente em um estado restrito, ou seja, limitado, menor. Coisas belas que não a ideia de beleza, por exemplo, são belas somente em uma parte e não em outra. Então, o mundo sensível gera essa confusão, como eu expliquei para vocês. Então, saber interpretar esse texto aqui é muito importante. Veja aqui que, ó, ideias menores são as coisas do mundo sensível. As ideias perfeitas, letra maiúscula aqui, são os conceitos eternos, as formas eternas, tá? Beleza? Isso aí está presente num livro muito interessante, que é esse aqui inclusive, tá? Do Anthony Kenny, Uma História da Filosofia Ocidental. São vários volumes, 4 volumes, eu tenho 1 e o 2, quero comprar o terceiro, mas bem interessante também para quem quiser estudar história da filosofia. Muito bem, quero deixar uma reflexão, como eu sempre tenho feito, meu propósito aqui é ajudar vocês, mas também sempre trazer uma palavra daquilo que eu acredito. Bom, vivemos um mundo conturbado, dividido aí, né? Atlético e coxa, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, o pessoal se matando e tal. Mas enfim, olha o que Salomão, né, na palavra de Deus, nos deixou de ensinamento. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas sobre a cabeça e o Senhor te retribuirá. Provérbios 25, 21, 22. Muitas vezes, a melhor forma de nós respondermos os nossos inimigos, muitas vezes, desde que, evidentemente, a nossa vida não esteja em perigo, certamente é a gente fazer o bem. A gente retribuir com amor, a gente retribuir com paz, tá? Eu não estou falando aqui em casos de guerra, porque evidentemente se a gente for extremamente pacificador, não vou atacar porque estão me atacando, é óbvio que o outro grupo não vai pensar assim, você vai ser exterminado. O que eu quero dizer aqui são as coisas do dia a dia, debates, internet, conflitos familiares, né? Coisas assim, bobas, muitas vezes, que nós acabamos nos metendo e formando inimigos, digamos assim. A melhor forma quando alguém te ofende, por exemplo, te xinga, não é você retribuir com uma ofensa, é você abençoar essa pessoa. Pode parecer utópico que eu estou falando aqui, mas não é. Porque quando você retribui uma pessoa com algo que ela não espera,
certo? Essa pessoa te xinga, te ofende, e você retribui com Deus abençoe, você retribui, não, tudo bem, fica na paz, vai viver sua vida, eu vivo a minha, tranquilo, cessamos aqui. Quando você faz isso, Salomão diz ali que você amontoa brasas, a cabeça dessa pessoa vai ficar fervendo. Ela vai ficar pensando, como pode? Esse cara que eu achava ser um inimigo político meu, esse cara que eu achava ser um demônio na minha vida, certo? Vem e me abençoa, faz o bem para mim, me ajuda quando eu estou precisando. Como eu falei, não estou falando de casos de guerra aqui, não estou falando de casos de extremos, mas de coisas das quais Salomão muito bem sabia, porque ele enfrentou muitos problemas familiares, inclusive, tá? Rebeliões, etc e tal, no lar e no seu reino também. Então, amar o próximo como a ti mesmo, creio que é um valor que Cristo sintetizou do que Salomão falou aqui, e que está faltando um pouco, né? Mas não tem como nós amarmos nosso próximo se nós não amarmos o Deus que é a fonte de todo esse amor. Uma opinião minha aqui no final que eu deixo, né? Mas é uma opinião, creio eu, ser verdadeira, não uma simples doxa, porque eu tenho praticado isso, tentado praticar, e muitos que tentam praticar têm observado os seus efeitos. Então, um pouco mais de amor quando a gente vai dialogar, certo? A guerra é a última das hipóteses. As pessoas hoje estão preferindo a guerra já, eliminar aquilo que poderia se tornar uma amizade muitas vezes. Bom, Deus abençoe muito vocês, fiquem na paz, que Jesus abençoe os estudos de vocês aí tudo. Qualquer coisa estou aí para tentar ajudar vocês. Fiquem na paz. Abração.